Paul apertou a mão de Brenda sobre a mesa de carvalho polido da lanchonete, seus olhos mais frios que o lago Michigan em março, fixos nos meus. A Brenda vai se mudar semana que vem, Sarah, anunciou ele com um leve sorriso no canto da boca. Prendi a respiração. Frank, seu sócio, pigarreou no café intocado. Paul finalmente desviou o olhar, balançando a cabeça. Você simplesmente não é mais suficiente. As manhãs em nossa pequena casa de campo em Parma sempre começavam da mesma forma. O café era preparado, o jornal aberto, mas o silêncio entre Paul e eu se tornava mais denso a cada semana que passava. Ele saía para a madeireira antes de mim, seu adeus um murmúrio direcionado à porta dos fundos. Eu observava sua caminhonete sair da garagem, o cascalho rangendo, e então o silêncio se instalava, pesado e longo. Passei a ficar mais tempo no jardim, podando roseiras. Meus pensamentos um zumbido constante sobre o que nossa vida havia se tornado. O trabalho de Paul o mantinha acordado até tarde, ele dizia, em busca de novos clientes. Mas as horas se arrastavam e suas explicações se tornavam cada vez mais vagas. Ele parou de perguntar sobre o meu dia e eu parei de oferecer informações. Os sonhos que eu um dia tive, as pequenas viagens que planejamos, as noites aconchegantes em frente à televisão, tudo parecia distante como fotos em um álbum antigo. A primeira rachadura real apareceu como uma cobrança na nossa fatura conjunta do cartão de crédito. Uma floricultura em outra cidade, $200 por um arranjo entregue em um endereço que eu não reconhecia. Paul minimizou, dizendo que era um presente de cliente, mas o nome no recibo, Brenda, era um nome que ele nunca havia mencionado. Depois vieram as pequenas coisas, os itens fora do lugar. Um lenço de seda feminino, não meu, encontrado embaixo do banco do passageiro da caminhonete dele. Ele debochou, alegando que devia ser de uma das assistentes do escritório de Frank. Comecei a checar o celular dele enquanto ele dormia. Numa terça-feira à noite, uma mensagem de texto brilhou na tela. Um número novo. Mal posso esperar pela sexta-feira, meu amor. B. As palavras me atingiram como um vento frio de Ohio, desfazendo toda a pretensão. A prova, inegável e crua, estava na minha mão trêmula. Na manhã seguinte, confrontei-o com a captura de tela da mensagem no meu próprio celular, falando quase num sussurro. Paul olhou para a imagem e depois para mim com o maxilar tenso. Você mexeu no meu celular? Acusou, elevando a voz e desviando do conteúdo da mensagem. É trabalho, Sarah. Você está sendo ridícula. Ele se virou e vestiu o casaco. Chamou-me de ciumenta, de paranoica. Disse que eu estava imaginando coisas. A negação foi tão rápida, tão veemente, que por um instante quase me fez duvidar de mim mesma. Mas a imagem do cachecol da Brenda, o recibo da floricultura e a tela brilhante passaram pela minha mente. Meu coração parecia um vidro frágil quebrando dentro do meu peito, estilhaços silenciosos se espalhando. Mais tarde naquela semana, dirigi até o centro da cidade, até o escritório principal da madeireira. O prédio era uma construção simples de tijolos, perto da rua principal, ao lado da antiga loja de ferragens. Passei pela recepção, meus saltos clicando no linóleo. A porta do escritório de Paul estava entreaberta. Ele estava sentado à sua mesa, a cabeça curvada sobre os livros contábeis. Frank, do outro lado, tomando café e revisando as planilhas de estoque. O ar parecia denso, pesado com o cheiro de serragem e café velho. Paul olhou para cima, seus olhos se arregalando ligeiramente. Um lampejo de algo indecifrável. Frank assentiu com um aceno curto e imediatamente voltou a olhar para seus papéis. Paul, eu disse com a voz firme, precisamos conversar. Ele fechou o livro contábil com um baque deliberado. Isso não pode esperar? Estamos ocupados, Sarah. Ignorei a pergunta dele. A Brenda vai se mudar semana que vem? As palavras ficaram pairando no ar. Paul empurrou a cadeira para trás, arrastando-a no chão. Do que você está falando? Frank se mexeu, pigarreou, encarando fixamente o calendário na parede. Não se faça de desentendido, Paul. As mensagens, o cachecol, as flores, eu sei. O rosto dele endureceu. Você não sabe de nada, Sarah. Você está ficando maluca. A voz dele ecoou até a recepção. A estagiária ergueu os olhos do computador e rapidamente os desviou para baixo. Ficar maluca com o quê, Paul? Com o meu marido? Minha voz falhou, agora mais alta. Ele se levantou, imponente sobre mim. Este não é o lugar para isso, Sarah. Você está causando um escândalo. Ele agarrou meu braço com um aperto forte demais. Saia daqui. Você só está se envergonhando com essas acusações. Os olhos dele, frios e desdenhosos, me desafiavam a dizer mais alguma coisa.
A estagiária, a recepcionista, 2 entregadores no corredor, todos estavam observando. Senti o calor dos seus olhares, o peso do seu julgamento silencioso, pressionando-me contra a parede. O mundo pareceu encolher até o tamanho daquele escritório, aprisionando-me ali exposta e vulnerável. O sol forte da manhã brilhava no cromo molhado da viatura número 7 e o jato de água da mangueira refrescava meu rosto. Meus movimentos eram automáticos, esfregando a sujeira da ocorrência de ontem, mas minha mente estava presa, repassando a noite anterior. O olhar de desprezo de Dale Peterson, a confissão silenciosa de Beth, a forma como as luzes do salão de baile pareciam amplificar minha humilhação. Tudo parecia vívido e cru, mesmo agora, no silêncio mundano do quartel dos bombeiros. Você está com uma aparência péssima, Dave. Virei-me com a mangueira ainda ligada e vi Mike Olsen parado ali, com um copo de isopor fumegante em cada mão. Seu uniforme estava impecável, sem mais cheiro de fumaça e suor como o meu, sinal de seu novo trabalho de escritório. Ele me ofereceu um dos copos. Preto, né? Assenti, pegando-o. O calor era um pequeno conforto contra o frio da manhã. Noite difícil, consegui dizer, observando a água escorrer pelo ralo. Mike encostou-se no para-choque do motor, dando um gole lento. Seu olhar era firme, paciente. Nos conhecíamos desde a escola de recrutas. Tínhamos passado por tantos momentos de perigo que perdi a conta. Ele sabia ouvir, então eu contei tudo para ele. A situação no baile de gala, o sorriso presunçoso do Dale, o jeito como ele falou comigo de forma condescendente, como se eu fosse uma empregada, um caso de caridade. Contei toda a história, desde as gentilezas forçadas até os insultos velados do Dale sobre a minha profissão. A dor ainda me fazia cerrar os dentes. Depois, cheguei a Beth. O puxão discreto que ela deu no meu braço, o jeito como ela sussurrou sobre o Dale ser implacável e a empresa estar sob pressão. Como ela insinuou que o Dale era capaz de tudo para conseguir o que queria, como ele burlava as regras, como ele passava por cima das pessoas para subir na carreira. As palavras dela, proferidas na penumbra do corredor, soaram como uma confissão secreta, carregadas de avisos não ditos. Mike ouvia, assentindo ocasionalmente com a cabeça, os olhos fixos em algum ponto além do meu ombro. Enquanto eu falava da crueldade calculada de Dale, seu rosto se contraiu, uma dureza familiar se instalando em sua mandíbula. Ele conhecia Dale Peterson por reputação, um nome proeminente no cenário jurídico do centro da cidade. Ele também conhecia minha história com Beth, o quão complicada ela sempre fora. Quando terminei, o único som era o gotejar da água da mangueira e o zumbido distante do trânsito. Mike endireitou-se, afastando-se do para-choque. Sabe, disse ele lentamente com a voz baixa. Talvez eu possa ajudar. Olhei para ele confusa. Ele havia deixado a equipe 6 meses atrás e ido para o departamento de prevenção de incêndios. Como? Agora estou na divisão de inspeções, explicou ele. Principalmente imóveis comerciais, prédios no centro da cidade. Conversões, reformas, prédios antigos ganhando uma nova cara. Você não acreditaria nos atalhos que alguns desses incorporadores tentam usar, principalmente quando há muito dinheiro envolvido. Ele fez uma pausa, nossos olhares se encontrando. E alguns advogados são muito criativos para burlar as regras, para definir o que é estar dentro das normas. Muito criativos mesmo. Ele deixou as palavras pairarem no ar, não ditas, mas claras. Ele não estava falando de qualquer advogado. Estava falando do tipo de advogado que Dale Peterson trabalhava. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um cartão de visitas branco e simples. Departamento de Prevenção de Incêndios. Lia-se em letras maiúsculas e organizadas, seguido de seu nome. Michael Olsen, inspetor. Ele virou o cartão. Meu número de celular está no verso. Ligue para mim, disse ele, entregando-me o cartão. Se quiser saber mais sobre segurança predial na cidade. Peguei o cartão. O acabamento liso e frio parecia sólido na minha palma. Uma lasca de algo, tênue mas persistente, agitava-se no fundo da minha mente. Uma possibilidade nítida e inesperada na penumbra do quartel dos bombeiros. 2 semanas depois, o cartão de visitas ainda pesava no meu bolso. A lembrança das palavras de Dale, seu desdém no baile de gala e o aviso silencioso de Beth continuavam voltando à minha mente. Numa terça-feira à tarde, depois de um longo turno, liguei para Mike. Ele me deu instruções para chegar ao seu escritório, uma sala pequena e sem graça no 3º andar do prédio da prefeitura.
O ar lá dentro estava parado e cheirava a papel velho e café morno. Pilhas de arquivos cobriam todas as superfícies, em equilíbrio precário. Mike, com uma camisa de mangas curtas, estava sentado curvado sobre um computador antigo, seus dedos se movendo lentamente pelo teclado. Até que, enfim, disse ele sem desviar o olhar da tela. Um instante depois, uma pasta fina de papel pardo apareceu em seu monitor. Ele a abriu e, em seguida, pegou uma cópia física de uma pilha próxima. Tem certeza de que quer seguir por esse caminho, Dave? Perguntou, deslizando a pasta pela mesa de madeira desgastada. Seus olhos, geralmente claros, estavam sérios. Dale Peterson não é só um idiota de terno chique. Ele tem amigos, e amigos poderosos. Peguei a pasta. O papel estava fresco sob meus dedos. Dentro, encontrei uma pilha de relatórios de inspeção predial, notificações de infrações de segurança e alvarás de conversão. As datas nos alvarás me chamaram a atenção, todos processados com poucas semanas de diferença, para propriedades que normalmente levavam meses, até anos, para serem liberadas. Tudo isso foi feito às pressas, pensei, com um nó se formando no meu estômago. Mike assentiu com a cabeça, recostando-se na cadeira rangente. O comissário de bombeiros recebeu uma denúncia anônima sobre essas propriedades há alguns meses. Algo sobre irregularidades na segurança durante o processo de conversão. Mas ele deixou a palavra pairar no ar. Estávamos esperando o momento certo, como se costuma dizer. Por que esperar? Perguntei, erguendo os olhos dos documentos. Os motivos pareciam óbvios, mas eu queria ouvi-lo dizer. Mike suspirou, passando a mão pelos cabelos ralos. Política, Dave. Sempre política. A empresa do Dale, Peterson Associates, cuida das finanças da campanha do prefeito. O amigo dele do golfe é o comissário de polícia. Até o nosso chefe janta com ele naquele clube chique no centro uma vez por mês. Ninguém quer causar problemas quando se trata do Dale, não sem algo inegável. Ele bateu com o dedo na mesa. Algo que não possa ser explicado. Voltei minha atenção para os relatórios, concentrando-me nos endereços. 3 galpões no distrito industrial, uma parte da cidade que havia experimentado um recente boom de startups de tecnologia e espaços de coworking, todos recentemente convertidos de depósitos em escritórios. Comecei a ler os detalhes. Saídas de incêndio bloqueadas nas docas de carga convertidas, sistemas de sprinklers inexistentes em áreas comuns recém-construídas, instalações elétricas irregulares passando por tetos expostos. Meu estômago se contraiu. É um barril de pólvora, murmurei, as palavras com gosto de cinzas na boca. Essas não eram apenas infrações menores, eram um flagrante desrespeito à vida humana. Qualquer uma dessas violações poderia transformar um pequeno incêndio em uma catástrofe, prendendo pessoas e ceifando vidas. Posso fazer cópias disso? Perguntei, olhando para ele. A resposta oficial era óbvia, mas eu tinha que tentar. Mike balançou a cabeça lentamente, formalmente. Não posso fazer isso, Dave. Não sem um pedido formal, uma intimação, talvez até uma ordem judicial. Há muita gente de olho nesse processo. Ele fez uma pausa com um lampejo de conhecimento no olhar. Mas, acrescentou, baixando um pouco a voz, se alguém, digamos, deixasse algumas fotocópias espalhadas pela sala de descanso enquanto eu saísse para tomar um café. Ele parou, deixando a implicação pairar no ar. Ele olhou para o pulso. Vou pegar uma xícara de café, no meu lugar de sempre, ali na rua. Volto em 15 minutos. Ele se levantou, caminhou até a porta e parou, olhando para mim. Sua expressão era indecifrável. Não estrague tudo, Dave. Então ele se foi, a porta se fechando com um clique, me deixando sozinha com o zumbido do computador antigo e os arquivos incriminadores espalhados pela mesa. Naquela noite, Beth chegou em casa mais tarde do que o habitual. Ouvi o carro entrar na garagem e, em seguida, o clique suave da porta da frente. Eu estava na cozinha, com as cópias dos arquivos do Mike espalhadas sobre nossa mesa de fórmica lascada. Seus passos eram lentos, mais pesados do que o normal. Ela entrou na cozinha, os ombros caídos, o rosto manchado e úmido. Eles deram a conta do Carfax para Reynolds, disse ela com a voz embargada, quase um sussurro antes de um soluço escapar. 6 meses. Esse foi o tempo que ela dedicou àquela conta, trabalhando até tarde, pesquisando, traçando estratégias. 6 meses da sua vida perdidos assim de repente. Ela afundou numa cadeira, escondendo o rosto nas mãos. Dali disse que era sobre posicionamento social.
Disse que o cliente poderia se sentir desconfortável com o nosso casamento, com o fato de eu ser casada com alguém de fora do nosso círculo social. Sua voz estava embargada por uma mistura de raiva e humilhação. Aproximei-me dela, puxei uma cadeira e passei o braço em volta de seus ombros trêmulos. Minha mente, que antes estava fixa na pilha de papéis, agora trabalhava a mil conectando os pontos. A teia de mentiras de Dale, sua crueldade calculada, ia muito além da política de escritório e do esnobismo social. Ele não estava apenas tentando magoar Beth, estava jogando um jogo muito mais perigoso. Querida, eu disse em voz baixa, preciso te contar uma coisa. Levei-a até a mesa da cozinha, os papéis espalhados contrastando fortemente com a habitual mesa de jantar. Peguei a pilha, revelando os relatórios de inspeção, as fotografias granuladas de saídas de incêndio bloqueadas, os esquemas de sistemas de sprinklers ausentes. Em seguida, mostrei a ela os e-mails que Mike havia copiado, trechos de memorandos interdepartamentais discutindo aprovações aceleradas e pequenas variações para as mesmas propriedades. Ele não é só um idiota, Beth, expliquei, passando o dedo sobre um parágrafo destacado a respeito de instalações elétricas irregulares. Ele está colocando pessoas em perigo ativamente. Esses prédios, gesticulei para a lista de endereços, poderiam matar centenas de pessoas se algo desse errado, se um incêndio começasse. Beth, a advogada, parou de soluçar. Seus olhos, ainda vermelhos, começaram a se concentrar nos documentos. A parte profissional do seu cérebro, aquela que analisava contratos e precedentes, entrou em ação. Ela pegou um relatório, passando o polegar pela seção que detalhava as violações do código. Se eu pudesse provar que ele sabia dessas violações, murmurou, quase para si mesma. Se eu pudesse provar que ele as ignorou intencionalmente, o que aconteceria? Expliquei as consequências, da mesma forma que Mike tinha feito comigo. Negligência criminal, responsabilidade civil, a empresa o descartaria sem dó nem piedade. Perda da licença. Possivelmente pena de prisão. As palavras pairavam pesadas no ar, frias e definitivas. Beth largou os papéis, o olhar endurecendo. Precisamos de mais provas, concluiu, a voz recuperando parte da firmeza habitual. Precisamos de algo direto, algo que o ligue inequivocamente a essas decisões, e precisamos de alguém de dentro. Um novo pensamento pareceu surgir em seus olhos. Conheço alguém, disse ela baixando a voz. Jenny Lee. Ela é uma associada júnior. Eu a orientei por um tempo. Ela é inteligente. Beth fez uma pausa pensativa. Jenny anda fazendo perguntas sobre alguns dos negócios imobiliários de Dale, principalmente sobre essas conversões de armazéns em Kensington. Ela me contou que encontrou alguns documentos estranhos há um tempo, empresas registradas em caixas postais, proprietários ausentes, transações em dinheiro que ela não conseguiu rastrear. Disse que tudo parecia suspeito. Onde ficam esses armazéns? Perguntei, sentindo um sobressalto repentino. Beth pegou um dos relatórios que eu havia fotocopiado. 3 propriedades na Avenida Armingo, confirmou ela, apontando para o endereço. Todas feitas às pressas, disse ela, aprovadas pessoalmente por Dale. Meu pulso acelerou. Um zumbido constante ecoava nos meus ouvidos. São os mesmos endereços nos arquivos do Mike. Eu disse, um arrepio percorrendo minha espinha. As peças começavam a se encaixar. Não apenas alguns detalhes isolados, mas toda uma estrutura podre. Jenny me contou que Dale às vezes usa um login compartilhado para alguns dos e-mails gerais da empresa quando está viajando, para dar acesso aos seus assistentes. Continuou Beth, com o olhar agora distante e calculista. Ela pode ter acesso à conta principal dele, ou pelo menos o suficiente para encontrar alguma coisa, mas teríamos que ter cuidado, muito cuidado. Dale não perdoa. No dia seguinte, a chuva caía torrencialmente, embaçando o para-brisa, enquanto eu dirigia minha velha caminhonete por Fishtown, a caminho de uma cafeteria. Susan Davis havia ligado tarde da noite anterior, sua voz baixa na mensagem de voz, pedindo para se encontrar. Ela era a ex-assistente executiva de Dale Peterson, aquela que havia se demitido sem aviso prévio 6 meses atrás. Beth a mencionou uma vez, dizendo que ela havia saído abruptamente por motivos pessoais. Encontrei Susan numa mesinha perto da janela, mexendo o café. Ela parecia cansada, com os olhos opacos, mas havia uma determinação tranquila no olhar. Obrigada por me receber, eu disse, sentando-me na mesa em frente a dela.
Ela esboçou um sorriso tenso e sem humor. Ouvi dizer que você teve alguns problemas com ele, disse ela em voz baixa. No baile de gala. Já virou lenda. Assenti com a cabeça, a lembrança ainda fresca e desagradável. Por que você quer ajudar? Perguntei, indo direto ao ponto. Susan tomou um gole lento de seu café, com o olhar fixo na rua chuvosa lá fora. Dale Peterson é perigoso, afirmou com a voz monótona. Ele vem assediando mulheres naquela empresa há anos, deixando-as desconfortáveis. Eu não fui a primeira, e garanto que não serei a última. O que aconteceu com você? Perguntei, as palavras parecendo pesadas no silêncio da loja. Ela desviou o olhar, puxando um fio solto do suéter. Uma noite, começou ela, a voz quase inaudível por causa da chuva forte. Eu estava trabalhando até tarde, só nós dois. Ele começou com um comentário sobre o meu perfume, depois colocou as mãos nos meus ombros dizendo que eu parecia tensa. Disse que podia me ajudar a relaxar. Ela apertou a xícara com força. Enquanto me afastei, ele me empurrou contra um arquivo. Disse que eu estava imaginando coisas. Disse que se eu dissesse uma palavra, minha carreira estaria acabada. Ela estremeceu, um movimento pequeno e involuntário. Jesus! Sussurrei, a palavra escapando-me. A imagem de Dale, tão refinado e elegante, fazendo algo tão grosseiro e cruel, embrulhou-me o estômago. Reportei ao RH, continuou ela com a voz demonstrando amargura. Disseram que era um conflito de personalidade. Me ofereceram um pacote de indenização e um acordo de confidencialidade. Alegaram que era para proteção mútua. Ela me olhou então com os olhos implorando por compreensão. Aceitei. Eu tinha dívidas estudantis. Minha mãe estava doente. Eu precisava do dinheiro. Por que veio até mim agora? Perguntei novamente. Porque você foi a primeira pessoa a enfrentá-lo, afirmou Susan com um olhar firme. Não apenas por você, mas por outra pessoa. E porque ainda tenho cópias de tudo. Ela enfiou a mão na bolsa e deslizou um pequeno pendrive prateado pela mesa. Ele parou entre nossas xícaras de café pequeno e inofensivo, mas repleto de segredos. E-mails entre Dale e aqueles falsos donos de armazém. Instruções que ele deu para subornar um inspetor de obras chamado Carl Swanson, aquele com o problema de jogo. E, sua voz baixou ainda mais, gravações de algumas de suas reuniões noturnas com associados juniores, telefonemas em que ele os pressionava a ignorar sinais de alerta. Encarei o aparelho e depois voltei a olhar para ela. Por que você não foi à polícia com isso? Acordo de confidencialidade. Pacote de indenização, explicou Susan com a voz embargada. Ele comprou meu silêncio, mas não disse nada sobre ajudar alguém a descobrir a verdade. Não disse nada sobre ajudar você a expô-lo. A chuva continuava a cair lá fora, banhando a cidade, enquanto as escolhas custosas da vida se desenrolavam. Fique até o final para ver como tudo acontece. 3 dias depois, a chuva ainda caía, uma garoa persistente e fria que cobria tudo com um brilho viscoso. Eu estava sentado sozinho na minha velha caminhonete Ford, estacionada ilegalmente do outro lado da rua de uma das propriedades de Dale Peterson, na Avenida Armingo. Era o maior dos 3 galpões que Mike havia interditado, agora um elegante prédio de escritórios de 4 andares. Pintura cinza fresca, janelas modernas, uma placa nova com os dizeres Kensington Collective. Parecia limpo, profissional, seguro. Mas eu sabia que não era bem assim. Meu olhar percorreu lentamente a fachada, enumerando as irregularidades que eu sabia estarem escondidas sob a superfície. Atrás daquela alvenaria impecável, as portas do cais de carga agora eram escritórios, e as saídas de emergência, quase certamente, estavam bloqueadas. O sistema de sprinklers de última geração, alardeado nas licenças de conversão, provavelmente nunca foi totalmente instalado, ou, pior, foi adulterado para parecer funcional. A nova fiação elétrica, que alimentava dezenas de startups de tecnologia, provavelmente era um emaranhado de obras irregulares. Uma faísca prestes a explodir. Um barril de pólvora disfarçado, pensei, com um gosto amargo na boca. Repassei mentalmente os últimos dias. A confissão crua e dolorosa de Susan, pintando um retrato da crueldade calculada de Dale. A angústia de Beth, a forma como sua voz embargou quando me contou sobre a perda da conta e sua resolução silenciosa e inabalável ao ver as provas. A calma determinação de Mike, sua disposição de arriscar a própria vida para me ajudar. O questionamento corajoso de Jenny, sua intuição de que havia algo errado com os negócios de Dale. Tudo convergiu, pintando um retrato completo
e repugnante de Dale Peterson. As camadas de seu engano, sua corrupção corporativa, sua maldade pessoal, tudo estava agora completamente exposto. De negligenciar a segurança a se aproveitar dos vulneráveis, o homem era podre até a medula. Cerrei os dentes, o peso das evidências, o pendrive que Susan me dera, as cópias dos arquivos de Mike e agora guardadas em uma bolsa impermeável debaixo do meu assento. O iminente confronto com Dale, que parecera abstrato dias atrás, agora era concreto e inegável. Não se trataria apenas de Beth ou de mim. Tratar-se-ia de cada pessoa que entrasse naquele prédio, de cada vida potencialmente em risco por causa da ganância e arrogância de um homem. Centenas de pessoas inocentes, trabalhando, rindo, vivendo suas vidas dentro de uma farsa. O zumbido baixo da chuva no teto do caminhão, o ronco constante do motor, preenchiam a cabine, amplificando a tensão que apertava meu peito. Era como a calmaria antes da tempestade. Ou talvez o silêncio sinistro antes de um incêndio. De repente, meu rádio crepitou, um som familiar, trazendo-me de volta ao mundo que eu conhecia, o mundo da ação imediata, dos alarmes e sirenes. Caminhão 7, responda a um chamado de vazamento de gás. Rua Elm, 1420. Caminhão 7. Respirei fundo com a decisão firme na mente. A luta estava apenas começando, e eu estava pronto. Eu ia revelar a verdade. O rádio estalou novamente, mais insistente desta vez, arrancando-me da contemplação fria do lado de fora do prédio de Dale. Caminhão 7, vazamento de gás, 1420 Elm, agilizar. Minha mão foi para a ignição. Por uma hora, o mundo se resumiu ao cheiro de gás natural, ao chiado de uma conexão defeituosa, ao trabalho cuidadoso de conter uma ameaça. Era familiar, imediato, e por um breve momento relegou as complexidades de Dale Peterson ao fundo da minha mente. O ritmo antigo do meu trabalho ofereceu um conforto estranho e sombrio. Mais tarde naquela noite, a chuva havia se transformado em uma garoa constante. Beth e Mike estavam sentados à mesa da cozinha, um único abajur projetando um círculo de luz quente sobre a madeira desgastada. O ar parecia denso, carregado de expectativas não ditas. Empurrei o pequeno pendrive prateado de Susan pela mesa, observando-o girar levemente antes de parar. Isto é da Susan Davis. Comecei, olhando primeiro para Beth e depois para Mike. Ex-assistente executiva do Daily. Ela me deu tudo. Beth pegou o pendrive, girando-o entre os dedos. Tudo? Perguntou ela, em voz baixa. E-mails entre Dale e as empresas de fachada que ele criou para os armazéns. E expliquei. Instruções para subornar um inspetor de obras chamado Carl Swanson. E gravações de ligações em que ele pressionava associados juniores a ignorarem sinais de alerta em outros negócios. Mike inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Carl Swanson? Disse ele com um lampejo de reconhecimento nos olhos. Sim, conheço o Carl. Está por aí há uma eternidade. Péssimo hábito no pôquer. Sempre achei que ele era um pouco apressado demais em aprovar coisas que pareciam suspeitas. Ele balançou a cabeça lentamente. Então era assim que ele se safava. Beth já havia conectado o pendrive ao laptop, seus dedos deslizando pelo teclado. A tela acendeu, exibindo pastas com nomes como Projeto Armingo Ave, Pagamentos Swanson, Avaliação de RH. Seus olhos percorreram os nomes dos arquivos e, em seguida, ela clicou em um documento. Esses e-mails, murmurou ela com a voz tensa, são diretos. Instruções para usar materiais de qualidade inferior, para burlar as inspeções finais. Está tudo aqui. O rastro documental. A intenção. Ela clicou em outro arquivo, uma gravação de áudio. A voz de Dale Peterson preencheu a cozinha silenciosa, baixa e suave, mas com uma ameaça subjacente. Olha, não me importo com o que diz o código de construção, Reynolds. O cliente quer isso pronto até sexta-feira. Dê um jeito de fazer funcionar. Ou procure outra empresa para trabalhar. A ligação terminou abruptamente. Beth pausou a gravação. O silêncio que se seguiu foi pesado, pontuado apenas pelo gotejar suave da chuva contra a janela. Isso não é apenas negligência, Dave, disse Beth com o olhar firme encarando o meu. E isso é conspiração, possivelmente extorsão, colocação deliberada em perigo. Só o suborno. Já é um crime federal. Ela olhou para Mike. E o seu depoimento, combinado com esses relatórios, com as confissões de Carl Swanson, ela deixou o pensamento pairar no ar. Então, o que fazemos? Perguntei, sentindo o peso do momento me oprimir.
Não havia mais volta. Vamos falar com o promotor, afirmou Beth com a voz calma e clara. Mas temos que ser estratégicos. As conexões de Dale são profundas. Não podemos simplesmente entrar lá com um pendrive e esperar que nos deem uma medalha. Ele vai tentar nos desacreditar. Desacreditar Susan, desacreditar Jenny. Ele vai jogar sujo. Precisamos apresentar um caso irrefutável, acrescentou Mike. Algo que eles não possam ignorar. Algo que o atinja onde mais dói. Sua reputação, seu dinheiro, sua liberdade. Beth assentiu. Vou começar a compilar um relatório formal cruzando todas as informações com os relatórios de inspeção do incêndio e os registros da prefeitura. Vamos criar uma cronologia. Vou redigir uma denúncia que abranja todos os ângulos. Vamos garantir que haja provas suficientes para exigir uma investigação completa, e não apenas uma advertência. Vamos tornar impossível que eles encubram isso. Seu olhar era resoluto. Essa vai ser uma luta, Dave. Uma luta difícil. Ele não vai se entregar facilmente. A determinação silenciosa no ar era palpável. A decisão estava tomada. O caminho a seguir estava claro, embora repleto de perigos. Estávamos todos envolvidos nisso. O barril de pólvora estava prestes a explodir, e nós tínhamos o fósforo na mão. As semanas seguintes foram um turbilhão. A lâmpada do escritório de Beth ficava acesa até tarde da noite, um farol na casa silenciosa. Eu ajudava no que podia, cruzando informações de endereços, vasculhando registros públicos em busca de discrepâncias na propriedade, tentando reconstruir toda a extensão da rede de empresas de fachada de Dale. Mike, trabalhando discretamente no Departamento de Prevenção de Incêndios, conseguiu a confirmação oficial da suspensão de Carl Swanson, citando irregularidades nos protocolos de inspeção. As peças do quebra-cabeça, antes dispersas e aparentemente desconexas, agora se encaixavam com uma precisão perturbadora. Trabalhamos em silêncio na maior parte do tempo, pois a magnitude da desonestidade e do desrespeito à lei por parte de Dale Peterson tornava-se cada vez mais evidente a cada nova descoberta. Seu padrão de suborno e de colocar vidas em risco não se limitava aos armazéns da Avenida Armingo. Encontramos evidências de atalhos semelhantes e aprovações coagidas em outros projetos de desenvolvimento menores por toda a cidade. Foi uma batalha silenciosa e exaustiva, uma meticulosa coleta de fatos destinada a combater a poderosa influência de Dale. Numa manhã de terça-feira, úmida e nublada, entramos no gabinete do procurador distrital. Beth, impecável num fato escuro, carregava uma pasta grossa. Mike, vestido à paisana, parecia sério. Segui-os, sentindo o peso do momento a oprimir-me. Fomos conduzidos a uma sala de reuniões austera, com uma longa mesa polida a dominar o espaço. A senhora Henderson, a procuradora responsável pelos crimes de colarinho branco, já estava lá, uma mulher de olhar penetrante e reputação de tenacidade silenciosa. Ela ouviu atentamente enquanto Beth expunha o caso, apresentando o pendrive, as cópias dos relatórios, os depoimentos das testemunhas Susan e, anonimamente, de Jenny. A voz de Dale, fria e desdenhosa, ecoou brevemente pelo pequeno alto-falante do laptop de Beth, enquanto ela reproduzia a gravação dele pressionando um associado. A expressão da senhora Henderson permaneceu indecifrável, seu olhar oscilando entre os documentos e cada um de nós. Suas perguntas eram precisas e incisivas. Ela reconheceu a profundidade das conexões políticas de Dale e as dificuldades que enfrentaríamos. Não será fácil, disse ela, com a voz monótona. Ele tem boas conexões. Eles tentarão abafar o caso, mas as evidências eram esmagadoras demais, inegáveis demais. O Ministério Público iniciou uma investigação completa. Começou discretamente, com algumas intimações e pedidos de documentos. Então, lenta e metodicamente, as notícias sobre a investigação vazaram. Os sussurros se transformaram em rumores. Os rumores em conversas discretas entre a elite da cidade. O nome de Dale Peterson, antes sinônimo de poder e influência, passou a ser associado à suspeita e ao escândalo. Seus clientes começaram a se afastar. Seus amigos do golfe pararam de atender suas ligações. O gabinete do prefeito, pressentindo a mudança no cenário político, emitiu uma declaração condenando quaisquer atos de corrupção que coloquem nossos cidadãos em perigo. Beth observou tudo com o rosto sombrio, mas satisfeita. Seu mundo, construído sobre mentiras e intimidação, estava começando a desmoronar, primeiro sutilmente, depois irremediavelmente. Não era o confronto explosivo que eu às vezes imaginava,
mas um acerto de contas lento e frio, doloroso e gradual. Era o jeito do meio-oeste, silencioso, implacável e impiedoso. A investigação prosseguiu seu lento e inexorável processo. Mais intimações foram emitidas. Documentos foram apreendidos. Carl Swanson, o inspetor com problemas de jogo, resistiu inicialmente, mas diante das provas inegáveis do drive de Susan e dos arquivos meticulosos de Mike, ele acabou cooperando, detalhando os subornos específicos que Dale havia pago. Um a um, os muros ao redor de Dale Peterson começaram a ruir. Seu nome, antes pronunciado com uma deferência que beirava o medo, agora era mencionado com uma mistura de desprezo e pena. O gabinete do prefeito, ansioso por se distanciar do escândalo crescente, cancelou todos os contratos com a Peterson & Associates. Seus sócios, percebendo a gravidade da situação, pressionaram por sua renúncia, alegando conduta imprópria para um membro da Ordem dos Advogados. Seu mundo impecável, construído sobre corrupção silenciosa e exploração alheia, estava desmoronando. Beth, em vez de enfrentar a ruína profissional, encontrou um novo tipo de respeito. O caso Carfax já era passado, mas outras firmas, impressionadas com sua integridade e a solidez do caso que ela ajudou a construir, começaram a entrar em contato. Mike recebeu uma discreta menção honrosa do comissário de bombeiros, um reconhecimento à sua diligência que evitou a habitual pompa política. Susan Davis, agora livre das amarras do seu acordo de confidencialidade, encontrou um novo cargo administrativo em uma organização sem fins lucrativos, onde sua coragem silenciosa foi finalmente reconhecida. Jenny Lee, a associada júnior, permaneceu na firma, tornando-se uma defensora ativa das práticas éticas dentro da empresa. Nosso casamento, que parecia tão fragmentado, começou uma lenta e deliberada reconstrução. A luta conjunta contra Dale, o propósito comum, forjou um novo entendimento entre Beth e eu. Não foi uma reconciliação repentina, digna de Hollywood, mas uma reconstrução constante, típica do meio-oeste americano, tijolo por tijolo, em silêncio. O incêndio, que antes ameaçava tudo o que tínhamos, purificou tudo, revelando a verdadeira força do que restava. A cidade talvez também tenha aprendido uma lição sobre o preço de ignorar o que aconteceu. A queda de Dale Peterson foi um lembrete cruel e frio de que, mesmo nos cantos mais silenciosos, a verdade acaba vindo à tona.